William Tardelli, o artilheiro da notícia. Procedente a denúncia e, em assim o fazendo, condeno o acusado Gaspar Alves Caldas, já qualificado, nas leis 921, parágrafo 2º, 4 e 5, com o lado do artigo 217-A do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma. Atento aos elementos balizadores dos artigos 59 e 68 do Código, passa a dosar a reprimenda, a pena a ser imposta ao abusado. Pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Culpabilidade. Grave aos olhos da sociedade, plenamente imputável ao réu, sendo exigível conduta diversa daquela deplorável que empreendeu. Circunstâncias. O réu matou crianças de tenra idade, traumatizando a família e a sociedade local, o que agrava a reprimenda a ser imposta. Além disso, o acusado era amigo da família e privava de alguma intimidade com a vítima, tudo a causar óbvios desdobramentos emocionais e traumáticos com a ação levada a cabo em tão insólito e impressionante cenário. Consequências, as piores possíveis, extravasando em muita normalidade do tipo, tendo em vista o trauma causado às famílias dos envolvidos e a toda a sociedade araxaense. Conduta social do réu. Apesar do acusado ser idoso, aposentado, possui problemas de saúde, é dos autos que já praticava a pedofilia fazia bastante tempo, sendo isso que relata nos autos a testemunha Aguinaldo. Isto denigre
e predispõe ao agravamento da reprimenda a ser imposta. Comportamento da vítima. Não auxiliou na deflagração da ação penal porque não poderia prever uma resposta tão violenta do seu agressor. Personalidade. O réu é doentio, fetichista, perigoso. Tudo impor o agravamento da reprimenda. Antecedentes. Ele é tecnicamente primário. Motivos do crime. Não podem deteriorar mais ainda as circunstâncias judiciais, vez que foram considerados julgamento da qualificadora proposta pelo Ministério Público. Ante tais fundamentos, fixo ao réu sua pena base em 14 anos de reclusão pelo crime de homicídio, que aumenta em um ano, porque foram reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, passando a pena ao montante de 15 anos de reclusão, que mantém neste patamar a nível de circunstância atenuantes ou agravantes, ou casos especiais de aumento ou diminuição de pena, pelo crime de estupro de vulnerável, culpabilidade do réu, grave aos olhos da sociedade, plenamente imputável, sendo exigível conduta diversa daquela que deplorável que empreendeu. Circunstâncias: o réu violentou criança, traumatizando a família e a sociedade local, o que agrava a reprimenda a ser imposta. Além disso, o acusado era amigo da família e privava de alguma intimidade com a vítima, tudo a causar óbvios desdobramentos emocionais e traumáticos causados com a ação levada a cabo em tão insólito e impressionante cenário. Consequências piores possíveis, extravasando em muita normalidade do tipo, tendo em vista o trauma causado às famílias dos envolvidos e a toda a sociedade araxaense. Conduta social do réu. Apesar do acusado ser idoso, aposentado, possuir problemas de saúde, é dos autos que já praticava a pedofilia fazia bastante tempo, sendo isso o que relata nos autos a testemunha Aguinaldo. Isto denigra e predispõe ao agravamento da reprimenda a ser imposta. Comportamento da vítima. Não auxiliou na deflagração do crime. Ponto. Personalidade. Doentio, fetichista, perigoso. Tudo impor o agravamento da reprimenda. Antecedentes. Tecnicamente primário. Motivos do crime. Aqueles mesmo asquerosos, repugnantes, mas inerentes ao tipo. Tais fundamentos, fixa ao réu sua pena base pelo crime de estupro em 10 anos de reclusão. Há agravantes, várias. O acusado se valeu os recursos de toda defesa da infeliz vítima, prevalecendo a intimidade decorrente do relacionamento doméstico e contra a criança. Dessa forma, incidentes agravantes descritos no artigo 61D, F e H do Código Penal aumentam a pena em 6 meses para cada uma destas agravantes, aumentando a pena via de consequência no total para esse delito em 1 ano e 6 meses de reclusão. Somados à pena base, alcançam um montante total para este crime de 11 anos e 6 meses de reclusão, que mantém nesse patamar a mínima de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou casos especiais de aumento de diminuição de pena. Saliento que o Ministério Público sustenta no libelo também agravante dele ter sido perpetrado contra a mulher. No entanto, pelo fato da vítima ser criança, não pode ser considerado também do gênero feminino adulto para fins de agravamento da reprimenda a ser imposta. Por conta disso, decorre da condenação ao motivo agravante. Concurso material. Tendo em vista o óbvio concurso material dos delitos, na forma do artigo 69 do Código Penal, somo as reprimendas impostas, que assim passam ao patamar total e final de 26 anos e 6 meses de reclusão, definitiva neste patamar. Condena o acusado ainda no pagamento das custas do processo, das quais o isento por ter notória sua hipossuficiência financeira. Condena-o a indenizar os familiares da vítima, na forma do artigo 3874 do CPP, no montante de R$50 mil, o que fixa livremente como valor mínimo para a reparação de danos causados pela infração, considerando os óbvios prejuízos morais e materiais sofridos pela ofendida, sem prejuízo de eventual ação civil vindoura. Os sucessores da vida deverão ser intimados pessoalmente desse veredito. O valor arbitrado será corrigido monetariamente desta data para efetivo pagamento, mediante os parâmetros mensalmente fornecidos pela Correia da Corregedoria de Justiça deste Estado, suspende os direitos políticos do réu, preso por esse processo, e nega ao réu recursar em liberdade. O regime inicial do cumprimento de pena pelo réu será o fechado,
inviável que surgisse, por conta do montante da pena, o apenamento substitutivo preconizado dos 44, porque os crimes em tela foram cometidos mediante violência contra a criança e são hediondos. Oportunamente, lança o nome do réu no rol dos culpados, extrai-se de pagamento de sanção pecuniária imposta, designa-se a devolução, intima-se os familiares da vítima e oficia o cartório eleitoral. Publica-se registros cimitírios, plenário tribunal do júri, 22 horas e 25 minutos, dia 12 de julho de 2015. Vamos todos com Deus. Está encerrada a pauta. Muito obrigado, senhores jurados. Vamos com Deus e o Senhor nos abençoe. Está encerrada a sessão. Começando às 8, terminando às 22h30. Agora um caso encerrado. No dia dos namorados. Caso encerrado, assim, evidentemente que a parte que se sentir prejudicada pela decisão pode recorrer, né? Aí o Tribunal de Justiça vai dizer se o caso está encerrado ou não. Mas aqui nessa instância está esgotada a jurisdição, não há mais o que fazer, né? Por hora, pelo menos. Fala pra gente da sentença, doutor Renato. O que acontece com o juiz na sentença do Tribunal do Júri? Os jurados decidem, né? A gente aplica a pena conforme a decisão deles. Então, se o jurado entender que o delito é qualificado, a gente vai aplicar a pena do delito qualificado. Se o jurado entender que houve homicídio e houve o crime sexual em concurso material, a gente vai aplicar a pena para cada um e vai somar. Eles decidem, a gente aplica a pena. Foi a vontade popular da sociedade araxaense que prevaleceu. Encerra mais uma semana do júri, essa do primeiro semestre, muita tensão, essa especialmente, doutor Renato? Esses júris, por envolverem réus presos e por serem todos crimes recentes, 2012, 2013 para cá, foram júris nervosos. Todos foram nervosos. Por serem mais recentes. Recentes, e família de vítima aqui, família de réu acolá. Foi muito difícil essa pauta. Ele continua cumprindo... A pauta está difícil, eu estou ficando velho, um dos dois, ou os dois. Eles continuam cumprindo, ele vai continuar lá em Ribeirão das Neves? Aí vai depender da administração prisional. Ele vai continuar preso cumprindo pena. Aonde irá cumprir vai depender da administração prisional. Nos últimos instantes, a defesa apresentando aí argumentos que puderam levar dúvidas aos jurados, ou o senhor acredita que a acusação apresentou fatos suficientes para convencê-los da culpa do acusado? Eu acho que foi até bastante tranquilo, inclusive todos os quesitos que foram votados foram 4 votos sim, não se abriu os outros 3, então possivelmente não teve nenhum voto a favor da defesa. Então eu acho que a defesa, apesar de muito falante, não convenceu em nada. E realmente as provas eram robustas e apontavam o acusado como o autor dos delitos. Pela situação, pelo envolvimento, por ser uma criança, uma menina e pelo tipo de crime, doutor Genebaldo, o senhor achou, como que o senhor avalia esse júri? Até mesmo a participação da própria acusação e da defesa nos seus argumentos? Não, todo julgamento pelo Tribunal do Júri, né, é uma manifestação da democracia brasileira, é o povo julgando seus pares. E aqui a gente percebeu que a sociedade é bem equilibrada e quando é o caso ela vem e faz justiça e dá o seu veredito e quando o acusado é culpado ela condena com os rigores da lei. O Ministério Público achou justa a pena concedida? A gente poderia até a pena ter sido mais alta. Se fosse no estado de São Paulo, essa pena passaria de 30 anos, porque o judiciário lá é mais progressista com relação à pena. Aqui o doutor Renato Zup fixou essas penas num patamar que eu acho até um pouco baixo, mas é difícil para a gente recorrer, porque o Tribunal de Justiça de Minas é retrógrado nisso. Então ele é o tribunal da pena baixa, vamos dizer assim. E agora nós vamos conversar com o advogado de defesa, Daniel Rosa. No último momento, Daniel, houve uma expectativa de reviravolta. De fato, os advogados lutaram para defender o réu e comprovar sua inocência, Daniel, ou em cima das provas apresentadas pela acusação que não eram suficientes para condenar? Existia, as duas possibilidades hoje aqui, nessa sentada. E é um processo um pouco quanto tumultuado e difícil de realmente chegar a uma conclusão lógica. É um dos motivos o porquê se exauriu e se chegou até esse momento aqui, nesse julgamento. Mas a defesa está convicta que o acusado e o bojo probatório dos autos não levam a concretude
que realmente possa se levar a essa condenação, motivo pelos quais a defesa já de pronto deverá interpor um recurso junto ao Tribunal de Justiça. Vai recorrer da decisão. Justamente por entender que os jurados manifestamente julgaram contra as provas dos autos. Quais provas, doutor Daniel? São os laudos, né, que foram acostados, e inúmeros laudos demonstram e são veementes em dizer que não é o acusado o autor deste crime. Como que a defesa viu as provas apresentadas pela acusação e pela própria promotoria? A promotoria, no caso aqui, que se perfaz a acusação juntamente com o assistente de acusação, né? A defesa analisou esse bojo probatório e, de pronto, né, demonstrou a fragilidade dessas provas aos jurados, demonstrando também que inexistia nos autos provas capazes de levar à condenação do Gaspar. Esse é um dos motivos veemente de interpor um recurso e com certeza sairemos vitoriosos no Tribunal de Justiça. Mesmo ele não conseguindo, doutor Daniel, explicar como ele viveu 150 minutos da sua vida no dia 18 de outubro? Veja bem, ele não conseguiu explicar, mas os demais acusados e investigados nesse processo, nenhum deles também tinha uma explicação lógica e uma explicação real onde estavam também. E dentro de uma linha de investigação adotada pelas autoridades policiais, em determinados momentos eles optaram por pedir o requerimento da prisão temporária do Gaspar sobre as alegações que, ao nosso ver, são infundadas, são as mesmas alegações que existiam para manter na prisão os outros indiciados, os quais já estavam. Então nós entendemos que essa mudança de linha de investigação e essa captação do Gaspar na linha de frente desta acusação, ela é totalmente incoerente com o caminhar e com o desenrolar dos autos. Dentro do que foi apresentado pelos jurados, tivemos, vamos dizer, um ponto positivo para a defesa, porque dos 7, 5 eram homens, doutor Daniel. A defesa viu dessa maneira ou não? A defesa ela olha assim, certo, com a forma mais pragmática, né? A escolha dos jurados, hoje ela passa por um critério de escolhas assim, objetivas de acordo com o momento apresentado, né? Diante das 3 recusas. Perceba que, independente mesmo de ser ou do sexo masculino ou do sexo feminino, o importante é a demonstração para essas pessoas que não existe uma possibilidade de um juiz de convicção de condenação. Isso a defesa tentou trabalhar nessa noite e trabalhará também em sede de recurso junto ao Tribunal de Justiça. Vai recorrer da decisão? Com certeza, por entender que há injustiça na decisão dos jurados que julgaram contrariamente às provas dos autos. Bem, o advogado de defesa, Edenísio Silva Santos. Doutor Edenísio, como que o senhor avalia a sentença e já foi falado pelo doutor Daniel que irão recorrer da decisão? Obviamente nós iremos recorrer. Nós precisamos entender que os julgados são soberanos. Então, a decisão deles é soberana. Agora, entendemos que eles julgaram contra as provas dos laudos, dos autos. Este é o motivo que nós iremos recorrer. Porque nos autos não tem prova de estupro. Não tem uma prova testemunhal, nenhuma prova pericial nos autos, nem testemunhal que o acusado cometeu o crime. Agora, caiu em contradição, então o senhor Lázaro também caiu em contradição e soltaram ele. Por isso que nós iremos recorrer. Foi esperar até a sentença nesta sexta-feira? Angustiante e torcendo para que ele pudesse ser, né, que a justiça pudesse ser feita. Em algum momento, você duvidou de que ele pudesse ser condenado, Aline? Duvidei. Eu achei que os jurados eles iam absolvê-lo. Pela última alegação da defesa? Isso, pela última alegação da defesa. Quando o doutor Renato começou a anunciar que ele seria o culpado, Aline, o que você sentiu? Tem como falar? Tem como descrever esse sentimento? Uma sensação de alívio. Muito alívio, apesar que não vai trazê-la de volta, né? Tá feito, mas eu sei que ele vai pagar pelo que ele fez e não vai fazer com mais ninguém. Dentro de tudo que foi apresentado, hoje você tem certeza que foi o Gaspar? Tenho, absoluta. E a pena? 26 anos e 6 meses. Você achou justa ou achava que podia ser mais?
Achei justa porque eu achei que ia ser até menos, né? Pelo Brasil, do jeito que é, achei justo. Agora vocês voltam para Belo Horizonte, vão manter laços aqui em Araxá ou nunca mais querem voltar aqui? Eu acho que eu não volto aqui mais, não. Quando a gente vai ficar em Belo Horizonte, pode ser que eu volte, eu fiz muitas amizades aqui, mas por enquanto eu não volto, não. Como foi ouvir a decisão do Dr. Renato Sul? Estou explodido de alegria, né? Porque, graças a Deus, fizeram justiça, né? E que ele sofra o que ele merece. Quando a defesa do acusado começou a insinuar que você teria algum envolvimento, Edmar, como que foi ouvir tudo e não poder se manifestar? A gente, né, fica muito constrangido com isso, porque, né, Deus o livre, um pai matar a própria filha é muito doloroso para a gente, que é pai, que está ali vendo a pessoa falar isso e não poder fazer nada. Em algum momento, vocês acharam que ele poderia não ser condenado? Não, não tive dúvida da condenação dele, não. Hoje você tem certeza que foi ele que matou sua filha? Certeza. Achou a pena justa? Justa. E a atuação da Promotoria de Justiça e do Dr. Robson Merola, que desde o início apresentou seus préstimos à família? Nossa, foi espetacular. Tenho muito a agradecer, né, ao Dr. Robson, a comissão toda, todos, né, até a própria imprensa, que ajudou, né, na divulgação da época e tal, e tudo, né. A gente está, a família toda aqui unida e com muita alegria. Hoje vocês retornam para Belo Horizonte ou retornam amanhã? Não, a gente vai retornar amanhã porque a gente está bastante cansado do trajeto que fez de lá para cá e do julgamento que foi longo. Vieram meia-noite, de quinta para sexta-feira? Isso, saímos de lá meia-noite, chegamos aqui às 6 horas da manhã. Está quase 24 horas acordado. Mais de 24. Mais de 24 porque trabalhou e veio direto. Trabalhei até às 6h30, fui para casa, só arrumei e vim. Volta aliviado, angustiado, qual que é o sentimento? Não, volta aliviado de ter feito justiça. Certeza absoluta que foi ele que cometeu o crime e agora concretizando aí com a sua condenação? Com certeza. A gente já tinha essa certeza desde lá de trás, desde a época da investigação muito bem conduzida pela Polícia Civil, pelo inspetor Mauro. E hoje, na verdade, foi o trabalho da polícia que foi coroado aqui no plenário do Tribunal do Júri com essa condenação que eu pessoalmente considero exemplar. Não houve um único quesito que os jurados tivessem votado contrários às teses da acusação, às teses da promotoria. Então eu acho isso exemplar, eu acho isso muito importante. Foi maioria sim, os quesitos abertos, não se abre mais todos os quesitos, 4 sim, acabou, fecha, não precisa mais. Mas nós não tivemos nenhum único voto aberto contrário às teses do Ministério Público. Só para a gente explicar, são 7 jurados. Eles votam secretamente em uma urna e foram abertos 4 votos. E aí, então, já declarado que ele estava condenado. Exato. É porque, assim, antigamente abriam 7 votos. Aí você tinha 5-2, 7-0, 6-1 e tal. Depois, com a reforma que teve no CPP, aí quando dá a maioria, para. Então, tem 4 votos, ou 5-1, por exemplo, acabou. Não tem necessidade de abrir os outros, até para os jurados votarem mais à vontade ainda, para os jurados não ficarem constrangidos. Vai ter jeito de calcular o meu voto, porque abriu todos. Não, hoje o jurado é muito sossegado nesse aspecto. Nos últimos minutos, comentou-se que havia dado uma reviravolta, porque a defesa alegou que não existiam provas suficientes para condenar o acusado naquela oportunidade. Até não parecia que alegavam que ele era inocente, mas que não haviam provas o suficiente para que o condenassem. Dr. Robson, nesse momento, a acusação, junto ao Ministério Público, sentiu que o caso poderia, de fato, dar uma reviravolta? Não, em momento algum. No tempo inteiro, eu confiei plenamente no Conselho de Sentença. Eu falei isso, inclusive, para familiares aqui, em um dos intervalos, entre os debates e tal, os familiares preocupados. Eu falei, gente, jurado não é bobo. O jurado entende onde está a verdade, entende onde está a mentira e entende onde está a fantasia. Eles demonstraram isso.
mesmo tendo 5 homens e 2 mulheres, doutor Robson, porque entende-se que mulher é bem mais sensitiva, emotiva em determinados casos. Quando o júri se compôs com 5 homens e 2 mulheres, o senhor achou que poderia ser um pouco mais difícil de convencê-los? Sinceramente, Aline, não vi por esse aspecto. Os jurados, quando eles chegam aqui, hoje nós tivemos 2 jurados iniciantes, debutando no Conselho de Jurados. O resto, 5 jurados experientes, inclusive já teve jurado lá, o seu Zé Ingrácio, salvo engano, já foi jurado de júri meu, em outros júris e tal. Não são pessoas experientes, o jurado é uma pessoa vivida, ele não chega aqui por acaso, ele tem uma vivência. Né? Então, raramente um jurado comete um erro, comete um engano, e raramente um jurado se deixa levar por uma fantasia. Né? O que aconteceu, o que nós vimos hoje, as provas dos autos eram muito claras. Eu falei isso o tempo inteiro, estou falando isso há muito tempo. Aí você traz, mas não foi ele, mas foi, talvez o Zé, o João, o Manuel, o Pedro. Não, mas cadê o fundamento? Por fim, estava se acusando gente, inclusive, que tinha álibi sólido. Álibi sólido. Como é que você pode fazer um negócio desse? Não dá. E o jurado entendeu. Achou a sentença justa? Achei. Para os padrões do Brasil, eu achei uma sentença justa. 26 anos e meio, considero uma sentença justa, é um crime hediondo, ele vai passar um bom período em regime fechado. Achei justo. Eu achei que o doutor Renato dosou bem a sentença. Como que o advogado retorna para casa? Eu retorno de alma lavada. Eu vi você entrevistando o Edmar aqui agora mesmo, o sorriso do Edmar. Para mim, o sorriso dele me faz lavar a alma. Como que o homem volta para casa? Feliz. Feliz porque meu filho está seguro. É isso. Né? Quando você chega à conclusão de que você puniu o mal, nós punimos um homem mau hoje, e nós deixamos a cidade mais segura. E, consequentemente, o meu filho está mais seguro e o filho de todas as pessoas. Então, eu volto muito feliz. William Tardelli, o artilheiro da notícia.